Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Hoje eu tô num dia muito especial, muito feliz. Sou o Vini, o host desse podcast. E hoje eu trouxe dois amigos. Esse eu posso dizer que são dois amigos de anos que me ajudam muito. Eles que cuidam das minhas redes sociais, do meu perfil do Instagram. E hoje eles vão falar sobre marketing digital, que é um tema que foi muito pedido aqui no podcast e que eu acho que tem muita coisa para desmistificar, muitas vertentes para falar e eles vão falar um pouquinho. Então eu quero apresentar para vocês meus amigos Fernanda e Everton. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. Tamo junto. Estamos felizes aqui. Show. Gente, começando pelas damas, a pergunta mais clichê desse podcast é: o que é vendas para você? Nossa, acho que cada vez mais, assim, ó, dia após dia, eu vejo que vendas é um ecossistema. Tá. É um ecossistema de marketing, produto, o empreendedor em si, né, a cabeça do empreendedor, toda a estrutura da empresa e a parte comercial que é o foco, né? Mas a venda é ali o produto final de toda essa estruturação bem montada. Então a gente vê muito no dia a dia que uma coisa não funciona sem outra, né? É um ecossistema que precisa funcionar ali constantemente e a roda rodando mesmo para que tudo aconteça. Show, que definição profunda, hein? Gostei. E você, Tom, o que é vendas pra você? Pô, Vini, pra mim é você gerar valor e ser útil pra alguém. Show. Acho que a minha visão é um pouco mais simples e mais direta, sabe? Se você gera valor, se você é útil para as pessoas, pro seu prospecto que seja, pro seu cliente, acho que pra mim é o suficiente que já fez a venda. Sim. Meio que automaticamente vai se vender sozinho. Porque você gerou valor primeiro. Então, primeiro, na minha cabeça, é gerar valor, ser útil e depois a venda vai acontecer. Claro, tem os seus movimentos técnicos ali, mas naturalmente a primeira barreira ali do vendedor, acho que para mim ela já quebra. Sim. E olha que top, você deu uma definição mais simples e mais pessoal e ela deu uma definição mais empresarial e acabam se conversando, né? Já vê a diferença. Exatamente, mas são complementares, né? Sim. E eu queria começar falando sobre vocês, assim. Primeiro, vocês são um casal que eu admiro muito. E, inclusive, eu queria dizer o porquê que eu convidei vocês aqui. Uau! Não é só porque vocês são meus amigos, não é só porque vocês cuidam das minhas redes sociais, não é só porque vocês manjam de marketing digital. Mas é porque vocês são muito verdade. Eu vejo, acompanho vocês nas redes sociais e na vida real também. E eu vejo que vocês são exatamente quem eu tô vendo aqui. Pessoas comuns, que têm filhos, têm todos os momentos bons e os momentos desafiadores de ser mãe e pai, e acima de tudo vocês são um casal. Então como é que é empreender em casal? Como é que foi essa história? O que vocês faziam antes? Então eu queria que vocês fizessem um compilado rápido, pra gente não ficar o podcast inteiro, de como começou a relação de vocês empreendendo, o que vocês faziam antes, e como vocês chegaram até aqui. Primeiras damas. É exatamente isso, somos complementares e a gente foi entendendo isso até montar a Elabore. O Everton é muito mais focado, é disciplinado, ele tem toda uma história do esporte, né? É ex-atleta profissional. Então ele traz a disciplina, algumas características já importantes para o empreendedor, né? E foi me ensinando um pouquinho delas também. E eu tenho mais a visão de planejamento, de estrutura. Eu venho da área corporativa, eu era gerente de uma equipe de construção civil. Então, do atendimento ao cliente, do relacionamento com o cliente. Então, eu tenho muito mais a visão do cliente, dos processos, da experiência, que são meio que o colchão da empresa. E ele traz toda a parte de estratégia, de ir para frente dos negócios, mesmo visão de negócio. Então, ao longo do período aí, ele vai contar um pouquinho a história da Elabore, mas a gente entendeu que a gente se complementava e as nossas características iam ser legais juntas. É como se fosse trabalhar juntos. a técnica e o atleta, né? Alguém que planeja e alguém que põe velocidade e executa. Mais ou menos isso. Caraca, nos que da hora. bastidores e ele vai para os novos negócios, linha de frente. Show. E foi tudo isso mesmo assim, desse jeitinho, então? Fácil assim? Cara, Casou não, tudo? né? Não, porque a gente tem seus desafios, né? Ela é a parte da organização. E eu aprendi a ser minimamente, não sou o cara da organização, mas minimamente eu aprendi a ser organizado com ela. Mas tenho muita disciplina. Eu sou muito... Cara, você falou de onde veio isso, né? Ex-atleta de natação profissional, então sou fisioterapeuta de formação, tive uma passagem de 7 anos no Comitê Paralímpico.
ali, para mim, ali começa a nascer a Elabore, o conceito da Elabore. Porque lá, trabalhando com deficiente físico, deficiente visual, deficiente intelectual, o comitê em si, ele tem muitos dados. Então, eu aprendi a olhar números e gostar de números com as pessoas que eu vi ali fazendo o trabalho. O biomecânico, que é o cara que avalia o nado dos atletas, o treinador, que mensurava todas as variáveis possíveis, onde eu achei que era impossível conseguir analisar, ele fazia isso. E aí, dali, eu falei, cara, esse conceito é legal. E esse conceito serve para os negócios. Eu era físico, cara. Eu cheguei a ganhar 1,40 por atendimento. Imagina você com uma dor lombar, aí você vai lá na clínica, no convênio, onde eu trabalhava, e aí, vou atender o Vinícius. 30 minutos, eu ganhava R$1,40. Caraca, velho. R$1,40. Então, assim, eu lembro que meu primeiro salário foi R$55,50. Era um cheque. Meu pai falou assim, quando eu mostrei pra ele, ele falou, nem deposita. Põe num quadro. Pode crer. Cara, eu me arrependo de não ter tirado uma foto daquilo. Aí vem toda a estruturação ali no Comitê Paralímpico, na Físio mesmo. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos fora, na rede social, para mim em si. Uhum. Então eu comecei a me expor, a fazer alguns conteúdos, já gerar um pouco mais de valor. Até que em 2021, nos Jogos de 2021 de Tóquio, eu lá, pela câmera, eu via as câmeras de casa, e aí noite lá, manhã aqui, manhã lá, noite aqui. Via ela passando a noite inteira com o meu filho Luca mais novo, doente, de pneumonia, em casa. E aí aquilo começou a me afligir, me deixou muito angustiado. Na volta de 2021, na volta dos Jogos, um mês depois que a gente chegou, eu tomei a decisão de pedir para sair do comitê. E aí lá já estava andando. A minha parte mais terapêutica também já estava andando e a parte da Elabore também nascendo ali. Uhum. O primeiro cliente veio em 2020 da Elabore. Em 2021 as coisas já andavam. Mas a Elabore nasce antes, o conceito dela nasce antes. Os testes da Elabore foram todos feitos comigo em si, pessoa física, para falar, não, dá para fazer. Sim. E aí a gente começou a trajetória. O que você falou da diferença de casal é que eu sei o que ela faz, ela sabe o que eu faço. Eu confio muito no que ela faz, ela confia muito no que eu faço. Então a gente divide bem os processos. E a gente veio falando disso. A gente só se dá bem nos negócios porque a gente se dá bem como casal. Então, a gente se tornou um casal antes de ser empresários na Elabore. Então, a gente se dá bem como pessoa, como casal, e isso a gente levando para a empresa. Também tem uma outra estruturação, mas também funcionou porque a gente também é um casal que se considera uma vida boa entre nós. Uhum. Não, e o legal disso que vocês estão falando é que você falou que você era gerente numa empresa de construção civil, o Tom era fisioterapeuta, também já estava indo para a área das terapias, né? Sim. E aí vocês montam a Elabore. Uhum. E a Elabore ela é uma empresa de marketing digital. É assim que vocês se apresentam. Sim. E o que vocês fazem na Elabore? Porque quando eu penso em marketing digital, e eu tô falando isso porque quando a gente falou a primeira vez para fazer alguma coisa, eu tive a dificuldade de falar, mas o que eles fazem? Porque marketing digital é 1 milhão de coisas, né? Sim. Então, eu queria que vocês falassem o que é o marketing digital, para quem não sabe. E dentro do marketing digital, o que vocês fazem na Elabore? Essa é a primeira dor que a gente mapeia na Elabore. A primeira dor é o que é marketing digital. Tem muita gente, talvez pela quantidade de conteúdos que existe, que não sabe exatamente o que é o marketing digital. E acha que tudo vai funcionar na internet. Então é só fazer um e-book, sentar na sala e esperar vender porque você é muito bom de coach. Não é isso. Cara, marketing digital tem uma estrutura e tem vários segmentos. Tem a parte do tráfego, tem gente que só faz tráfego, tem gente que faz social media, tem gente que faz somente vídeo, somente reels, tem gente que faz lançamento. A gente considera a Elabore como posicionamento digital. A gente tem um slogan nessa camiseta laranja dela que é: em 10 segundos eu encontro sua marca na internet. Então é uma pergunta provocativa. Em 10 segundos. Não, claro, se você digitar podcast Venda Simples, você vai encontrar. Tá bom, mas eu não conheço o podcast. Se eu digitar podcast de vendas, eu vou encontrar você ou não vou? Aí começa, mas mais ou menos, talvez sim, talvez não. E a gente mostra isso. Então, para nós, o marketing digital é o lance do posicionamento. Como eu me posiciono na internet? Onde eu devo estar? É na rede social? É qual rede social? É no Google Meu Negócio? Quais são as estratégias que a gente usa para se posicionar na internet? Que é o marketing on ou offline. Não, mas o negócio é só produto. Eu só preciso de uma loja física. Tá bom, mas se você assistir na TV,
uma propaganda de um certo medicamento num programa de domingo. Ele vai falar, acesse o QR Code aqui no canto da tela. Então, independente do que você quer fazer, eles vão te levar para o digital. E aí, qual é a jornada que você vai ter lá? Aí, esse caminho todo que a gente desenha. É a jornada do digital para gerar oportunidade para o comercial. É como eu vejo o nosso posicionamento hoje. E você? O marketing digital nada mais é do que romper a bolha. Você sair ali da carteira de clientes que você já tem, da sua localidade, né, para o negócio local ali, e realmente romper a bolha e aparecer para mais pessoas. Você ampliar a sua divulgação, os seus horizontes e possibilitar maiores captações. Então, seja para negócio local, seja para negócio online, seja para indústria, em algum lugar na internet você precisa estar. Ou no site institucional, ou no Instagram, ou YouTube, inúmeras plataformas aí de mídias sociais. Mas hoje, se você for pensar em todas as coisas que você consome, a maioria delas você entra na internet para ver a avaliação do fornecedor, avaliação de cliente, se tem cliente reclamando, como que usa. Tem muitas plataformas que são usadas para isso, né? Para entender como usa alguma coisa. Então, o posicionamento é exatamente isso. Onde eu preciso estar? Eu preciso ensinar como usa meu produto? Ou não? Eu preciso aparecer para outro ramo. Não é para cliente final, B2C, né? Então, a gente faz toda essa análise de posicionamento exclusiva para cada empresa. O que cada empresa precisa para romper essa bolha e ampliar o seu negócio. Tá, Tem um isso... negócio que eu aprendi com você, que é... vamos pro digital, vamos. Você vende o quê? Eu vendo no Brasil. Mas as pessoas na sua rua sabem o que você vende? Essa aí eu aprendi com você. Essa daí é das antigas. Essa a gente manda direto. Não, eu vendo no Brasil inteiro. Tá bom, mas as pessoas do seu bairro sabem? Exato. Cara, Exato. seu bairro deve ter... O Ruth Ramos aqui. Pô, milhares de pessoas que moram aqui. Sim. Então, é muito mais fácil alguém daqui comprar alguma coisa aqui no Rude do que, de repente, comprar lá do Acre, Sim. por exemplo. E você falou que a Elabore, você primeiro testou em você, pessoa física. Como que foi esse processo? Você testou em você fisioterapeuta? Você terapeuta? Porque eu acho que as pessoas aqui não te conhecem como eu te conheço. Sim. Então, qual que é a sua história indo pro digital? Foi como fisioterapeuta da Seleção Paralímpica? Foi como Everton, estudante de alguma coisa? Como foi isso? Quando eu fui pro digital, eu já era fisio da seleção, mas eu já fui com uma abordagem diferente que não da fisioterapia. Tá. E aí, o Comitê Paralímpico estar lá dentro deu uma alavancada muito grande, porque quando eu fui para os Jogos do Rio, 2016, e quando eu fui para os Jogos de Tóquio, que era 2020, mas a pandemia fez em 2021, foram os dois grandes picos de audiência que eu tive por conta do comitê. E nessa eu já usava estrategicamente para promover um outro lado meu. Eu sabia que um dia eu ia sair dali. Eu não sabia nem se eu queria fazer um novo ciclo para Paris. Até ter os filhos eu falei, eu vou até Paris. Então, Rio 2016, Tóquio 2020 e 2021 e Paris 24. Eu falei, eu vou até Paris. Ainda até falei com um amigo meu que trabalha lá, padrinho do meu casamento, e ele foi até Paris. E ele vai para Los Angeles agora. Só que quando os filhos vieram, eu falei, putz, eu já não sei. Então, aquela cena do Luca no colo dela, com febre, e a Fernanda ali, né? E eu acompanhando pela câmera, ela dando um beijo nele. Cara, aquilo mexeu muito comigo. E eu lá, 48 horas de viagem de distância, eu falei, não tenho o que fazer. Então, eu não queria perder esse timing dos filhos. Sim. Então, quando eu vou pro digital, eu vou já com uma abordagem um pouco mais de terapias integrativas, não de fisioterapia. Por conta de um amigo meu, chamado Gabriel Barreto, Biga, que falou, cara, de tudo que você faz, eu dava aula de pilates, eu fazia físio, eu tinha pós-graduação em músculo esquelético, que é a parte esportiva, ele falou, de tudo que você faz, não tem nada na internet. Tem uma única página muito ruim, e essa página muito ruim é sua. Caraca! Na hora que ele falou isso, eu falei, cara, beleza, tá muito ruim, mas só tem eu. Sim. Então, É o Oceano Azul. Então vamos nessa. E aí ele começou, faz vídeo. Começa a fazer vídeo, só fala o que você tá fazendo. E eu comecei a fazer. Na época o Facebook estourava de entregava muito no Face. E aí começou a crescer até que em 2021 eu tive a oportunidade de sair do comitê e a Elabore veio no meio do caminho, veio junto. Então veio a Físio, veio o comitê, eu comecei a me posicionar e de repente eu falei, cara, precisa de alguém para transcrever meus vídeos, porque o conteúdo que eu falo não tem na internet, eu preciso colocar no Google. Sim, não é Então, eu vou... Chamei minha irmã, Thaís, conhece alguém que possa transcrever os meus vídeos? Ela falou, pode ser eu? Tô precisando de dinheiro. Pode.
Passei todos os meus vídeos para ela, já tinha mais de 150 vídeos. Ela transcrevia tudo, não tinha inteligência artificial na época. Hoje é assim. Ela transcrevia, escutava em 0.5, ia digitando, e aí fazia os textos de blog, e meu site começou a indexar, começou a subir. Eu falei, cara, já fiz para mim, funciona. Eu editava os vídeos, eu gravava, eu fazia tudo. Aí, aos poucos, a gente foi crescendo, trazendo pessoas, e aí a gente foi encaminhando mais clientes chegando. Aí a gente viu que era um mercado. Só que a gente não sabia como se diferenciar nisso, né? Sim. Então, onde é que as pessoas não estão olhando? Para a estratégia. Que é uma coisa que eu amo. Sim. É o planejamento. Vamos fazer o quê? Daqui 6 meses a gente quer o quê? Quer isso? Aí eu aprendi no comitê. Que é o lance da competição. Os jogos é em agosto. Então, quais são os checkpoints que a gente tem que fazer antes para entender se a gente está ou não está no caminho de chegar lá, do A para o B. Então, tem uma jornada aqui no meio do caminho. É nessa jornada que a gente trabalha a construção. Caraca. Não, isso faz muito sentido, porque assim, agora eu vou vender vocês, tá? Porque vocês cuidam das minhas redes sociais faz pouco tempo. E, cara, como é diferente ter estratégia. Porque antes eu ficava assim, eu colocava o celular na minha frente e falava assim, vou gravar um vídeo. Aí eu ia começar a falar, vou falar o quê? não é assim que todo mundo começa? É a dor. Vou falar o quê? Geral. Aí eu falo, não, já sei, vou falar sobre, sei lá, os 5 erros mais comuns em vendas. Aí eu começava a falar o primeiro, o segundo, daqui a pouco eu já pulava pro quarto, eu errava. Na hora que eu assisti, eu falei, tá horrível. Aí veio vocês e falou assim, tá aqui, Vini, o que você precisa falar? Essa aqui é a copy. A gente tá falando isso por causa que você falou pra gente que você quer, por exemplo, ter mais autenticidade, você quer atingir mais liberdade, você quer falar mais de um público assim, assado. Então, estrategicamente, isso aqui é melhor pra você. Aí a Thaís deu a copy, aí o outro rapaz foi e falou, vai postar tal dia. Eu fico olhando e falo, caraca, velho. Por que eu não fiz isso antes? Acho que o sentimento de todo mundo que vira cliente de vocês é esse, né? Normalmente Eu tenho uma história meio paralela, né? Porque a esposa sempre tem uma história paralela. É o multiverso. Né? O nascimento mesmo da Elabore, ele tava nessa transição aí de carreira, né? Tava ainda como físio do comitê. E ele falou, preciso entender melhor de marketing para me alavancar. Porque é isso, né? Eu sei fazer o que eu tô fazendo, mas e aí? Para me alavancar, eu preciso estudar. Aí ele foi estudar marketing, foi se capacitar e dividiu o curso com uma amiga dele. É verdade. Uma amiga nossa, né? De família. E ele falou, vamos comigo? Né? A gente racha o curso e a gente aprende porque os dois estão querendo se divulgar, etc. Eles fizeram o curso, se capacitaram. Aí ela olhou pra ele, ela falou assim, e aí, você vai fazer? Ele falou, vou, claro, paguei o curso, né? Fiz desenhado a estratégia do que eu ia fazer. Já tava tudo na cabeça. Ela falou, então faz pra mim também, porque eu não vou dar conta. Virou cliente. Nossa primeira cliente... Sofreu a primeira venda. Nossa primeira cliente tá com a gente até hoje. Cara, como que é o nome dela? É uma de maior sucesso orgânico da nossa agência. A conta dela é Osteopatia Pediátrica. Aí, sigam Osteopatia Pediátrica. Osteopatia Pediátrica. Ela fez uma transição de carreira também, era professora de Pilates e queria começar como osteopata pediátrica. Então, e a conta dela é 100% orgânica. Mas ela não quer fazer tráfego. Mas nasceu Já falou disso. pra ela. E ela tem um super sucesso profissional, pessoal, assim, né? Mas nasceu disso a Elabore, assim, foi nossa primeira cliente, sem intenção nenhuma. É bem porque sofreu mesmo. Ela viu tudo que precisava fazer, que é essa estratégia que você tá comentando, né? Todo esse trabalho por trás, no background. Ela falou, não vou fazer. Faz pra mim, que eu só quero produzir. Eu só quero trabalhar, só quero atender. Sim. Então, você faz pra mim? E a gente falou, tá bom, vamos lá. E foi interessante, né, você falar disso, porque já traz uma das dores e objeções que as pessoas têm quando, eu preciso estar no digital. Parece, cara, que é só você sentar atrás de um aplicativo e fazer uma coisinha. Só, parece que é isso. Como a gente fez o curso juntos e ela entendeu o tamanho das coisas que tinha por trás, ela falou, eu não vou fazer. Você faz pra mim? Na minha cabeça, eu tava com o caderninho, já tava desenhando tudo que eu ia fazer. Ela falou, putz, faz pra mim. Eu não vou dar conta de fazer isso. Então ela não quis. E ali a gente entendeu que tinha muita coisa pra fazer. Ela entendeu. Tanto que ela é uma cliente mais fiel que a gente tem, a primeira de todas, né? Faz 5 anos já. E ela entende que, cara, eu preciso fazer isso. E ela também entendeu que 100% da audiência dela passa pela rede social dela pra validar. Não fecha por lá. Sim. Né? Porque é o meio do caminho. Mas
100%. A gente falou para ela, Gabi, pergunta para os seus clientes se eles viram sua rede social. 100%. Todos. Todos passam por lá e aí antes de entrar em contato, eles já dão a validação do relacionamento, ele já se relaciona com ela. E uma pergunta que eu gosto de fazer pra todo mundo. Nessa hora, como que é o sentimento de vocês, como empreendedor e como pessoa também, de, tipo, ter um feedback desse? Não, 100% dos clientes vão lá ver a rede social que vocês cuidam. Como que isso mexe com vocês internamente? Para mim, isso valida um processo que a gente fala muito, que não existe, para nós, tá? Na Elabore, não existe crescimento sólido se não for orgânico. Não é sustentável para nós. Sim. Você pode colocar a grana que for. Mas se você tem um negócio orgânico, a Gabi tem isso há 5 anos, ela não tem nenhuma conta de anúncio, ela nunca fez tráfego. E a gente já falou, Gabi, existe a possibilidade. Ela, não quero. Não quero. Talvez agora tá nascendo uma nova ideia, talvez. Mas ela falou, eu não quero. Quando a gente olha o gráfico de crescimento dela, é um gráfico contínuo, é o gráfico mais estável que a gente vê de subida. De 4 a 5% por mês, todos os meses. Vem subindo. Não tem nenhuma queda o gráfico dela. Justamente porque a gente acertou o público, acertou a linha editorial. E ela fala, eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de aparecer, eu não assisto os meus vídeos, mas eu sei que é importante fazer, então eu vou lá e faço. Para nós é uma satisfação muito grande ver esse crescimento e sem nenhum aditivo, vamos falar assim. Sem nenhum tráfego, sem nenhum hack, sem nenhuma compra de seguidor, sem nenhum sorteio, sem nenhuma estratégia que a gente não acredite. A gente acredita no orgânico. Porque hoje é muito comum a impaciência. Essa é a maior. Né? Porque acho que todo mundo chegou num ponto onde sabe que precisa estar na internet. Sim. Mas já está atrasado. Sim. Né? A Gabi começou há 5 anos. Muita gente começou há 10 anos. Né? Então, quem está entendendo agora que precisa estar na internet já está atrasado. Então, a gente recebe bastante gente que tem pressa. Sabe? Sim. Então, quando que a gente vai começar com o tráfego? Mas você não tem o mínimo de conteúdo para começar com o tráfego. Você vai gastar dinheiro se você começar com o tráfego agora. Então, a gente é muito fiel a esses conceitos, aos conceitos que a gente viu na prática que dão certo, que são sustentáveis, e a gente bate esse martelo, né? Com os clientes, E deve perder assim. cliente por causa A disso. gente perde. Puta, a gente ganha também, Vini. Não, ganha, com certeza. A gente porque ganha, mas a gente perde. perde. A gente perde porque tem essa questão do, dá pra fazer em um mês. É a oferta do lindo, né? Do geral é assim, não, dá pra fazer. A gente já viu que o nosso argumento de venda mais contundente hoje é falar, não espere resultado em menos de 3 meses. Parece um tiro no pé isso. Mas a gente falando isso, a gente fala coisas muito diferentes do que todo mundo tá falando. Sim. Quando a gente gera uma coisa diferente nessa fala, geralmente o cara fala, mas me explica mais. Sim. Sabe aquela coisa do o cara interessou, então ele vai perguntar mais. Sim. Se eu falar, não, eu vou dar resultado para você em um mês, ele já ouviu isso de 45 agências. Sim. Eu falo, não espera nada de 3 meses, a curva de aprendizado. Tem um período que você precisa pagar o preço. Sim. Tudo na vida, tudo. Você exato. vai começar com entusiasmo lá em cima, mas a capacidade lá embaixo. Uma hora essas curvas vão cruzar, e quando cruzar e você tiver com entusiasmo lá embaixo, não pense que você vai estar lá em cima com a capacidade de fazer as coisas. Sim. Ele leva tempo. E esse tempo, tudo na vida leva tempo. Cara, eu acredito tanto Muito, nisso cara. que o meu argumento de venda da minha consultoria é igualzinho ao seu. Só que eu sou mais agressivo ainda. Eu já chego falando assim, oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius, vim te apresentar minha consultoria. E a primeira coisa que eu quero te falar é que você não precisa de consultoria. Ninguém precisa. Eu só tenho o meu trabalho porque existem pessoas que querem acelerar o tempo de resultado. Então, o meu trabalho é mais parecido com o personal trainer do que com o vendedor. Porque todo mundo contrata uma consultoria achando que eu vou lá para eu vender. Não, o Vinícius vai vir aqui e vai vender para mim e tal. Eu falo, não, o meu trabalho é mais igual um personal. Você tem personal? Você tem, Fernando? Você tem Eu já personal? tive. Aí eu chego pro cara e falo, você tem personal? A grande maioria não tem. Aí eu falo, por que você não tem? Porque eu não tenho dinheiro. Beleza, mas se você pudesse ter, você teria? Claro. Por quê? Porque eu teria resultado mais rápido. Sim. Então, se você quer a minha consultoria, não é porque você precisa dela. É porque você quer resultado mais rápido. Você quer resultado mais rápido? Quero. Aí eu venho na consultoria. Então, é justamente por causa disso. Porque, normalmente, as consultorias, assim como as empresas de marketing digital, elas se vendem como? Não, me contrata que eu aumento suas vendas. Eu te ajudo, você precisa de mim. E eu já começo falando, você não precisa de mim. Igual vocês fazem. Cara, você quer resultado rápido? Você não precisa de mim. Intuitivamente, vocês falam Exatamente. isso. É isso que vocês comunicam, né? Sim. E deixa eu fazer uma pergunta provocativa. Vocês já pensaram em desistir da Elabore? Eu já.
Num determinado momento, faz 1 ano e meio, assim, eu falei, cara, não sei se tá valendo a pena. Mas eu entendi por quê. Eu tava mergulhado na operação. Sei. Mergulhado. Cansa, né? Cansa demais, cara. Cansa demais. Quando eu era sozinho e eu fazia as minhas edições lá, só eu, e o máximo que eu fazia era passar para minha irmã, onde eu era o meu próprio cliente, beleza. Até tava rolando. Quando eu assumi a responsabilidade com outros clientes, eu tive que trabalhar um lado meu de, cara, eu não posso ficar na operação. Senão minha empresa não cresce. A gente vira aquela questão do, eu preciso sair daqui. Eu preciso descer na operação, ver o que está acontecendo, trabalhar feedback, trabalhar equipe, desenvolver a gestão, cara. Mas eu pensei em desistir porque eu estava extremamente sobrecarregado. Querendo pegar todos os resultados, todas as responsabilidades que nem eram minhas. Sim. Mas por conta de sobrecarga de trabalho mesmo. E você, Fê? Eu acho que eu também, acho que na mesma fase, que foi quando a gente entendeu essa pressa dos clientes. E a gente não sabia comunicar. A gente aprendeu isso agora. Sim. Porque a gente não sabia se posicionar dessa forma, né? Então, a gente tinha a construção dele como base, a gente sabia que precisava de tempo para construção, só que a gente não comunicava isso direito. Então, a gente tinha a nossa carteira de clientes, tinham muitas pessoas com essa pressa. Entendi. E que ficava uma cobrança em cima da gente. gente. E aí sugava, né? Sugava a nossa energia e aí você se sente impotente. Sim. Né? Você fala, não tô dando o que eu Não deveria. famosa útil. A famosa síndrome do impostor, né? Cara, gerou não, muito isso. Eu tô falando uma coisa e não tô sentindo o que eu tô entregando. Então, foi mais ou menos na mesma época e aí a gente sentou juntos e a gente falou qual é o conceito da Elabore. O conceito da Elabore é construção. Então, hoje a gente tem isso muito embasado. E dá mais suporte pra gente ter esse pitch desde a negociação para já ter clientes com maior consciência do que estão fazendo dentro da Elabore, sabe? Nasce um dos bordões aí também. A gente é cheio de bordões lá, né? Nasce um dos bordões que é o tempo, o período da lua de mel com a rede social. Dura entre 3 e 4 meses, se você faz sozinho, sem estratégia. Tá. A gente só fala isso porque nessa fase de muita dor, os clientes saíam com 4 meses, cara. Não, eu não tô vendo o resultado. Cara, a gente tá comunicando alguma coisa errada. Sim. A gente tá prometendo alguma coisa ou tá deixando de falar coisas importantes. A realidade. Que o mercado tá falando que vai ter resultado e a gente vai mostrar que não. Então nasce um dos primeiros bordões, que é a lua de mel com a rede social acaba com 3, 4 meses. Porque, não, agora eu vou fazer, agora eu vou gravar vídeo, eu vou comprar um microfone, uma câmera, uma luz, eu vou gravar isso aqui no podcast. Tá bom, cara, mas na pressa você não vai fazer. Sim. É constância. Sim. Você precisa desenvolver a capacidade de ser constante. E aí a gente viu que poucas pessoas têm isso. Aí a gente se diferencia. E hoje isso já faz parte do pitch ali de negociação. Sim. A gente já jogou lá pra cima na negociação. Não, vocês estão nota 10 em vendas, viu? Eu posso garantir. Porque é exatamente isso. Compensa muito mais para qualquer empresa, e eu falo isso todos os dias na consultoria. Compensa muito mais para qualquer empresa você vender menos pro público certo do que você vender mais pro público errado. Com certeza. Com certeza. Porque quanto mais você vende pro público errado, mais você trabalha, mais você gasta energia, mais você gasta recurso financeiro. Sim. E menos resultado você tem. Agora, quando você pega aquele cara, vou dar o meu exemplo aqui, ó, vou fazer até uma propaganda agora aqui do William e da Caterine, do podcast. Quando eu cheguei aqui pra gravar o meu primeiro podcast, eu falei pro William, eu quero fechar um contrato de 5 anos com você. Aí ele falou, 5 anos? Ele tinha acabado de começar, eu fui o primeiro cliente aqui. Ele falou, 5 anos? Por que 5 anos? Eu falei assim, cara, porque eu li num livro, eu gosto muito de ler, eu li num livro chamado Fora de Série, Outliers, do Malcolm Gladwell, que existe uma coisa chamada Lei das 10 mil horas. Tudo que você faz por 10 mil horas, você se torna profissional. Eu falei, eu quero me tornar um profissional como host de podcast. E se eu gravar um podcast por semana, em 5 anos eu junto as 10 mil horas. Então depois dos 5 anos eu vou ver como que eu ganho dinheiro com isso aqui. Até lá eu só vou aprender. Então eu quero te pagar 5 anos pra você me ensinar. A gente aprender junto, tal. Que negocião, hein, cara? E aí eu fechei um contrato de 5 anos no precinho, camarada do William aí. Já garantiu. Já garanti. E a minha visão pra ir, assim, quando eu montei as minhas empresas, isso eu aprendi muito cedo vendo meu pai, cara. Meu pai é um cara que ele é um jogador de longo prazo. Meu pai não tem pressa de nada, dá até raiva. Porque às vezes eu quero fazer alguma coisa e ele me... Calma, relaxa. Tá com pressa por quê? Apressado come cru, sabe aquela frase?
Então, isso que vocês estão falando, cara, faz muito sentido. O cara que chega pra fazer um trabalho com vocês, que tá com pressa, normalmente é porque ele não sabe o que ele quer. Uhum. Ele tá tão perdido, tá tão desesperado, tá precisando tanto de dinheiro, de fazer o negócio acontecer, que ele não tem clareza do que quer, então por isso que ele tá com pressa. Porque quem tem clareza não tem pressa. Sim. A gente E ganhou todo um cliente- negócio Fala. tem um tempo de oportunidade, né? Então, Uhum. você fez um contato, você tem um tempo até aquele contato virar realmente um cliente. Sim. Normalmente, as empresas não têm esse dado. A gente pergunta qual é o seu tempo de oportunidade, porque faz todo sentido para a divulgação. Você vai começar uma divulgação hoje, você espera o seu primeiro cliente depois desse tempo de oportunidade. Uhum. Sim. E as empresas não têm esse dado. Elas querem o resultado hoje. Mas por que você quer o resultado hoje se o seu tempo de oportunidade há 10, 15 anos foi 20, 30 dias? Então, é exatamente isso. A pessoa não sabe o que quer. Porque se tivesse, né, o negócio na própria mão, não teria tanta pressa. Sim. O Simon Sinek fala, né, que é o autor do Comece pelo Porquê, do Líderes Almoçam por Último. Ele fala que o maior problema de liderança no mundo é falta de clareza. Os líderes de negócios, de empresas, de famílias, casamentos acabam. Você que mexe com isso sabe muito mais que eu. Uhum. Casamentos acabam, relacionamentos são destruídos, empregos são perdidos, negócios são quebrados por falta de clareza. De não saber o que quer. Eu recebi uma objeção essa semana que eu gosto do desafio de estar na frente do cliente e ele fazer aquela pergunta e eu falar como eu vou responder isso, né, cara? Que é o desafio da objeção na hora da Sim. venda ali, né? E aí ele falou assim pra mim, legal, estamos quase fechando com vocês, mas eu tenho uma dúvida. Aqui a gente tem a cultura de, às vezes, quando a gente não bate a meta, a gente vê no 15º dia do mês que a gente não vai bater a meta no final, a gente precisa dar uma pivoteada na estratégia de tráfego. Se a gente precisar de uma pivoteada, quanto tempo você faz o conteúdo para nós? Eu falei, vou te responder e vou te fazer uma outra provocação, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, em 2, 3 dias, se você falar que quer mudar a sua estratégia, a gente tem condições de atender, porque a gente tem um time. Mas a provocação que eu vou te fazer é, se você está pivoteando no meio do mês, ou você errou na execução, ou você errou na estratégia. Perfeito. Aí ele ficou parado assim, ó, porque eu falei, pivotear, tô indo para cá, de repente eu mudo para cá, uma mudança de rota desse tamanho, você tem algum erro de execução ou um erro de estratégia que você fez. Gritante, né? Para pivotear, as inclinações, beleza. Se isso é constante ainda. Por isso que a gente dá feedback toda semana. Para quê? Para que se inclinou muito para fora da linha editorial, a gente avisa e com uma semana você só faz uma correção de rota. Agora, pivotear, eu falei isso para ele. Olha, se você está fazendo exatamente isso é porque tem alguma falha na estratégia. Seja ela financeira, seja ela do planejamento, seja ela do seu time que não está executando. E aí eu saí da reunião, o cara já me ligou e falou, ó, faz o contrato para nós que a gente vai fechar com vocês. Cara, você acredita, pergunta agora, em cima disso aí, você acredita que você sempre falar a verdade? É claro que é uma pergunta meio óbvia, mas eu quero que você disserte sobre. Você sempre falar a verdade nessa hora é a melhor solução? Vini, a gente tem um princípio de vida que é a autenticidade. E um dos valores da Elabore é a transparência e coragem. Então, coragem é aquele livro que tá ali, que a Fernanda adora, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Ali falam bastante sobre vulnerabilidade, mas é basicamente falar sobre assim, cara, fala a verdade. Sim. Então, não importa, não vai... Porque a gente acredita muito também nesse lance de que mensagem eu vou passar. Minha boca pode falar uma coisa aqui, mas meu corpo pode dar um outro sinal. Sim. E aí é o body language. Então, cara, fala a verdade, seja transparente com a pessoa. Tanto que a mulher perguntou, você já trabalhou com academia? Eu falei, não. Nunca trabalhei com academia. E não justifiquei. Não tentei fazer... Não, nunca trabalhei. Mas tô te dando um caminho aqui pra gente começar a trabalhar. É possível. Essa era uma objeção que eu já sabia que eles iam fazer. Sim. Porque quando eles investigaram, eu sabia que eles não iam encontrar academia no nosso portfólio. A gente tem veterinário, osteopatia, consultoria de RH, tem um monte de clientes diversos. Vendas, consultoria, mas academia não. Eu falei, não, nunca trabalhei com academia. E isso me dá a tranquilidade de olhar no olho da pessoa e falar, nunca trabalhei com academia. Sim. Você pode ser a primeira. É o gerenciamento de expectativas. É. Se a gente É a clareza deixa o que a gente cliente tava com a falando, expectativa correta, a gente tem menos dor de cabeça, como a gente tinha antes, né? Preocupação com a nossa autenticidade, né? Prometi uma coisa que eu não vou entregar. Acho que
o nosso estado emocional é prioridade. Sim, então, a gente realmente vende o que a gente entrega e o que a gente acha correto. Sim. Não, isso é maravilhoso, porque uma frase que eu falo muito quando eu tô dando consultoria pros clientes, e até meio contra-intuitivo, né? Porque até quando eu falo, eu vejo na cara do cliente, tipo, a decepção, o desapontamento. Eu tava no Nordeste semana passada num cliente, e aí ele falou assim, pô, Vini, a gente tá pensando em fazer isso e fazer aquilo e tal. O que você acha? Eu falei, puta, cara, não sei. Não sei o que eu acho, preciso de um tempo pra pensar. Aí ele, sério? Eu falei, sério, você acabou de perguntar, eu não tenho... eu não sei o que te falar. Aí ele, nossa, eu achei que você tivesse experiência com isso. Eu falei, não, experiência eu tenho, mas são muitas variáveis. A gente tá falando... E ele queria fazer uma transição ali de tirar uma galera, colocar outra galera, e essa galera ia acabar sendo demitida e tal. Eu falei, cara, é muita coisa em jogo aqui. Pra eu vir e dar um veredito, né? É igual o médico, você não chega lá e fala, tô com uma dor aqui, ele fala, então toma isso. Ele vai querer que você faça exame. Eu falei, então me dá um tempo pra pensar, eu vou dormir hoje no hotel, amanhã eu volto e tal. Aí no outro dia eu falei, ó, pensei no que você falou, conversei com um amigo meu que tem uma dor parecida e tal, e o que eu acho que você pode fazer ou isso, ou isso, ou isso. Então às vezes você fala que não sabe, às vezes você fala, eu nunca trabalhei com academia, sendo autêntico, tem erro, né? Não tem muito pra onde correr. Cara, e é um valor nosso, né, Vini? É um valor da empresa. Sim. A gente, na nossa proposta, vão os nossos valores. Tem a disciplina que vem de mim, muito mais de tudo que a gente construiu. Tem a evolução permanente, então a gente não vai ficar parado, a gente passa isso pro nosso time. A gente treina o nosso time em cima dos valores, a gente contrata pelos valores e a gente desliga pelos valores. Sim. Então, não é sobre você, é sobre o valor que você não atendeu da empresa. Isso. Você não atendeu o valor da empresa. Ó, essa atitude está fora desse valor da empresa, então corrige. Não corrigiu, essa atitude realmente está fora, então hoje você está sendo desligado da nossa empresa. Então, é muito transparente, muito claro e muito tranquilo de falar, olhando no olho. Falar, não é sobre você, é sobre esse fato que aconteceu que não atende os valores da empresa. Sim. Então, cada um segue seu caminho. E vocês estão vivendo qual desafio agora da Elabore? Eu gosto de fazer essa pergunta pra todo mundo que tem negócio, tá? Qual que é o desafio de hoje? Porque assim, eu vou contextualizar e eu falo isso todo podcast. Acho que o William e a Caterine, que estão ali nos bastidores, já ouviram falando isso 15 vezes, porque esse aqui é o 16º episódio. Quando a gente monta uma empresa, a gente normalmente tem uns objetivos, a gente tem o que a gente quer alcançar e tudo mais. E todo podcast que você vai ver, fora o nosso aqui, ele fala de alguém que já chegou num patamar e ele conta o que ele fez no caminho. E eu sempre vi isso por um lado positivo, que você tem muito aprendizado e tal, inspiração e tudo. Mas eu falo, cara, ele falou ali que ele quebrou lá atrás, um exemplo. Eu queria saber quando ele estava quebrado, qual que era a visão que ele tinha. Então eu chamo as pessoas aqui que estão na jornada, já tem sucesso, eu considero que vocês já têm sucesso como empresa, mas vocês não têm o sucesso que vocês querem, eu imagino. Vocês querem mais. Sim. E vocês estão no meio dessa jornada. Então vocês falaram um pouco do desafio que vocês já viveram, da montagem da empresa, da evolução da empresa. Qual que é o desafio que vocês têm hoje? Maior. Na verdade, a gente tá no processo de estruturação. Sabe aquela empresa que primeiro cresce, depois se organiza? Então, nos últimos 6 meses, a gente se organizou muito, porque a gente cresceu muito rápido. Então, a gente tá trazendo time novo, vai colocar todo mundo na mesma linha. A gente se capacitou em tudo, né, como um empreendedor. Então, é gestão de pessoas, gestão de finanças, gestão de negócios. Contratos, RH. Então, é uma gama de coisas que a gente precisa saber, né, enquanto estamos em crescimento ainda, que traz essa dinâmica acelerada um pouco. Então, acho que é um pouco tempo. Acho que seria o tempo, assim. Hoje o maior desafio é colocar tudo no eixo. Dentro do tempo que vocês têm. É isso ou eu entendi errado? A gente está no final dessa linha de estruturação. Então, a gente correu muito esses últimos 6 meses para realmente estruturar um negócio que cresceu muito rápido. E a gente chegou numa estruturação legal, né? Acho que hoje a gente tem tranquilidade de falar, agora dá para entrar mais gente. Tá. Porque agora estamos estruturados. Tive um insight. Depois você me lembra da palavra piano. Só fala isso para mim. Piano. Mas quero ouvir você. Para mim, o desafio que a gente tem vivido hoje é o desafio que acontece em tudo na vida que eu vejo, que é você cresceu, você se estruturou, só que para você crescer, ainda mais com os valores que a gente tem de evolução permanente, vem clientes diferentes que nos desafiam. Tá. Só que não desafiam só a nós, desafiam o nosso time. Então hoje a gente está muito colado no time, justamente para entrar naquela dor quando a gente pensou em desistir, que era voltar para a operação. Tá.
Se eu volto para a operação e eu atendo tudo de frente, primeiro, eu não dou espaço para eles se desenvolverem. Segundo, eu vou entrar numa dor, a empresa vai entrar numa dor e a empresa vai começar a sangrar pelo emocional. Então, hoje o desafio é passar para o time os clientes mais exigentes que nós estamos conquistando, que é o que a gente espera, são os clientes que vão fazer com que a gente cresça, que vão pagar mais, que o ticket é mais alto, que vão exigir mais e que tem evolução para todo mundo. Então, hoje, eu e a Fernanda, principalmente, a gente consegue absorver. Só que como a gente está nesse processo de eu não vou ficar nos processos, a gente tem que capacitar o time. Sim. E nessa parte eu estou colado com eles todos os dias, eu entendi isso. Tá. Que para eu não voltar para a operação, eu preciso conversar com eles praticamente todos os dias. Sim. Eu preciso alinhar. A gente tem vários sistemas, a gente trabalha híbrido, parte presencial, parte em casa. Então a gente precisa entender onde é que eles estão. Então quando a gente está ali olhando a rota e fala, opa, tem um marcador aqui que está fora. Então deixa eu já falar com quem precisa e entender o processo. Porque a gente desenha, e principalmente a Fernanda é muito boa nisso, desenhou o processo num jeito assim que a gente precisa encaixar as pessoas. Não são as pessoas que são os processos. Sim. As pessoas fazem parte de um processo que a gente determinou. Perfeito. E aí elas vão se adaptando. Ficou até mais fácil para nós contratar. Porque a gente sabe aonde que a gente tem que colocar a peça. Ó, então estamos precisando de um editor de vídeo. O editor de vídeo entra aqui e ele vai aprender o processo que já está desenhado. Não que ele vai ter que criar. É o feedback que a gente tem dos colaboradores também. Sim. Nossa, eu trabalhava numa empresa que eu fazia tudo. Eu fui contratado como social media, mas eu fazia tudo. Até contrato. Então, não. Cada um tem aqui a sua área. Tá. Então, o grande desafio para mim hoje é treinar o time, capacitar eles para a gente receber mais clientes e os clientes que são mais exigentes, que é o que a gente tem visto hoje. Sim. Acho que concluindo, né? Porque a gente foi construindo essa resposta aqui. Mas podcast é isso aí. Acho que é olhar para o próximo passo, sabe? A gente teve essa evolução esses últimos 6 meses e agora a gente tá apto a olhar para o próximo passo. Sim. Só que a gente não quer olhar para o próximo passo sem deixar de olhar para o degrau de Sim. baixo. Sim. Então a gente tá nesse meio do caminho, né? Eu olho aqui, mas eu quero ir para lá. Sim. Acho que esse é o maior desafio, assim, desligar um pouco do passo anterior e realmente se Isso, permitir. eu vou fazer uma análise aqui, depois eu vou falar do insight que eu tive. Pelo que vocês estão me falando, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é até legal essa análise para vocês, para mim e até para quem está assistindo. Hoje existe uma coisa que é a pirâmide das organizações, que é lá que é dividida em 3, estratégico, tático e operacional. Pelo que vocês estão me falando, vocês estão no tático. E vocês têm equipe no operacional, e vocês estão entre o tático e o estratégico ali. Isso. Talvez, e aí é um toque, tá? De brother, assim, de consultor. Eu Não, falo isso nas empresas. Você sabe que você Eba. faz muito parte da minha formação como vendedor. Né? Às vezes, para você dar esse passo sem se preocupar com quem tá no operacional, ou um de vocês tem que ficar só no tático e o outro só no estratégico, ou o que eu acho, conhecendo o perfil de vocês, é melhor os dois ficarem no estratégico e colocar uma pessoa no tático, um gerente de projeto, alguém assim. Vocês já devem ter pensado nisso, que eu sei. Porque senão, se você, por exemplo, o Tom falou, pô, eu tô todo dia falando com a equipe. Cara, isso é maravilhoso, mas isso é tática, não é estratégia. E aí, para você atingir clientes maiores, para você conseguir aumentar ticket médio, crescer a empresa como um todo, não dá para você fazer isso estando no tático. Porque o tático eu brinco que assim, o operacional é uma atividade por hora. O tático é uma atividade por dia. E o estratégico é uma atividade por semana. Então, se você tá todo dia com a equipe, você tá no tático. Se você tá toda semana com a equipe, aí você tá no estratégico. Então, quando na consultoria, o que eu faço, né? Quando eu chego nas empresas? Primeira coisa é assim, cara, você se reúne com a sua equipe em quanto tempo? Cara, eu tô toda hora. Essa frase, então, você tá no operacional. Cara, eu tô todo dia. Você tá no tático. Cara, uma vez por semana. Beleza, tá no estratégico. Então é uma análise bacana aí. E pela risada de vocês, vocês já sacaram isso faz tempo. A gente sacou essa dor. A gente falou no final do ano, a gente estava indo para um cliente em Ribeirão Preto, que é um cliente que a gente tem. E aí na estrada, né, vamos conversando, anotando as coisas na agenda. A gente falou, indo para lá, falou, a próxima vaga que a gente tem é alguém para gerenciar os projetos. É isso. Para que a gente comunique somente com uma pessoa. É isso. E ela saiba do todo. É isso. Então alguém que fique entre nós. Essa é a próxima vaga. Porque a gente percebeu que a gente precisa estar no relacionamento com os clientes. Que é o que você Nós fala dois muito. juntos. Eu falo isso todo dia. Todo dia. Ele ia muito sozinho, e ele é muito bom nisso, sempre foi. Mas a gente percebeu que
Não sei por A quê, me presença diga por feminina. quê, mas Porque é o ápice da mulher, por cara. ser casal, talvez, dê mais credibilidade, dê mais confiança, ou por ter uma visão feminina junto com uma masculina que são complementares. Sim. Mas a gente percebeu que nós estando juntos em uma reunião com o cliente, o nosso poder de fechamento é muito maior. Muito maior. Não, mas você quer que eu te E a fale por quê? manutenção Eu acho que você já desse sabe. relacionamento é muito melhor também. Eu acho que você já sabe por quê. Porque não existe nenhuma força mais poderosa que a força de um casal. Isso tá na Bíblia. Não sou eu que tô falando, isso tá na Bíblia. Não sei qual que é a religião, não sei nem se tem religião, e não importa. Mas eu gosto muito de ler, a Bíblia é o livro mais antigo que eu conheço. Eu não conheço nenhum antes dele. E lá tá escrito que não existe nenhuma força mais poderosa que a força de um casal. Então qualquer coisa que você for fazer na vida em casal é melhor do que fazer sozinho. E isso mata uma objeção, Vini. A Sim. gente tava falando aqui antes de começar, né? Que às vezes eu cheguei em umas empresas, eles falavam assim, não, mas eu tenho uma sobrinha que faz os posts da minha rede social. Então quando eu vejo eu e ela chegando, um casal, e a pessoa sente como é o casal. Sim. Que a gente tá sempre muito conectado, não precisa estar grudado, mas a gente tá conectado. Nas ideias, nos pensamentos. E isso já mata uma objeção sem precisar falar. Então, putz, não é uma empresa de uma pessoa que é uma sobrinha, que é o que a gente fala. Sim. Ah, a sobrinha faz. Não, uma empresa de 2 pessoas maduras, com filhos, casados há bastante tempo, 8 anos, e que estão construindo não só uma vida juntos, mas a empresa juntos. Cara, isso é maravilhoso. Isso aí a gente já entendeu que ela precisa estar junto. É isso. Tá decidido, tá? Tá Então a decidido. gente precisa de uma outra pessoa no tático. Agora, o melhor dos mundos nessa análise é assim, se vocês quiserem tirar nota 10 no gabarito. É pouca gente que faz isso que eu vou falar, tá? Mas é o melhor caminho. É um de vocês virar esse gerente de projetos e vestir a camisa. Eu sou gerente de projetos. Eu não faço mais nada, sou gerente de projetos. E aí tudo, por exemplo, se o Tom for o gerente de projetos, ele só fala com a Fernanda estratégica e só fala com o operacional tipo. Por quê? Porque se você for gerente de projetos, você desenha o processo. E aí quando você contratar o gerente, você não vai ser enrolado em nada. Porque gerente de projeto, eu conheço vários, tá? Os caras são bons de enrolar, de te enganar, de parecer que eles trabalham pra caramba porque o cara quer vender o seu peixe e tal. Então o gerente de projeto tem que sempre ter um pé atrás. Agora, se você já foi um gerente de projetos, estudou como ser um gerente de projetos, desenhou um processo de gerente de projeto, na hora que você contrata meu filho do céu, coitado dele. Essa posição é dela. Então pronto. Então já Ela é discuto. muito boa. Esse é o nisso aí, melhor cara. dos mundos, mas às vezes por falta de tempo ou até pela lógica familiar de vocês. Tipo assim, não, pô, eu prefiro contratar alguém logo pra gente não mudar a lógica de casa e tal, porque o gerente de projetos é o que mais trabalha, né, numa empresa. Às vezes, pô, já contrata o cara e desenha um processo no meio do caminho e tá tudo certo. Mas deixa eu falar do outro insight que eu tive. Isso eu também falo muito na consultoria. Eu vejo que toda empresa tem 3 momentos. E eu vou explicar os 3 e eu queria que vocês me falassem qual momento que tá a empresa de vocês. Essa dinâmica é legal. Primeiro momento, imagina um piano, por isso que eu falei do piano. Imagina um piano. Piano é um instrumento musical pesado. Então, o primeiro momento que toda empresa passa, que é o começo, e às vezes esse começo é muito longo, é um piano, você empurrar um piano na subida. O que significa isso? Que se você fizer força, ele sobe. Se você soltar, ele volta e te atropela. Ele cai em cima de você porque ele é muito pesado. Só que chega um momento da empresa que o piano ele fica no reto. O que é isso? Se você empurrar, a empresa cresce. Só que se você não empurrar, ela não decresce. Porque já tem processo, já tem pessoas, o negócio já tá melhorzinho. E tem uma hora, cara, que é o meu desejo pra todo mundo que tem empresa, que é delicioso, é o piano na descida. Você não quer que a empresa cresça, você não quer que as coisas aconteçam, você tá satisfeito com o seu resultado, mas, meu irmão, você criou uma máquina. E o negócio vai crescer independente de você querer ou não. Que aí é o piano na descida. Você não precisa, você tenta segurar, ele vai, porque ele é muito pesado, você não consegue segurar. Que momento que tá a Elabore hoje? Na subida, no reto ou na descida? E sem não tem resposta Eu vejo que certa. tá no reto com uma inclinaçãozinha ainda que se eu soltar Uma muito... lombada. Sabe aquela inclinaçãozinha... Parou na pedra ali. Aquela subidinha, assim. É. Que se tirar aquele pedregulho, talvez ele comece a voltar. Sim. Tá nessa fase. Tá. Ela ainda não anda sozinha, ela depende bastante da gente. Porque a gente ainda não conseguiu se duplicar nesse Sim. sentido. Que é um desafio num futuro breve que a gente vai enfrentar, eu vejo. Sim. Então a gente mas tá... a equipe tá muito alinhadinha. A equipe tá, assim, mas a gente conseguiu serviço dela, viu? a gente conseguiu construir uma equipe que veste a camisa, que tem os mesmos valores da empresa, então a gente não precisa ficar de olho se tá trabalhando, se não tá trabalhando. São pessoas que já sabem como a gente quer que trate o cliente. Então, assim, a gente consegue tirar férias. Vamos dizer 15 assim. dias. A gente consegue 15 tirar dias. férias, né? Não consegue... Mas já Sair, teve época que deixar provavelmente de- nem 15 dias dava. Sério, ano passado, o ano Sim. 2023 para 2024, a gente passou as férias trabalhando, cara.
Esse ano aqui de 2024 para 2025 foi quando a gente realmente falou. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez parou. em 5 anos, cara. Sim. Agora dá pra gente respirar e brincar com as crianças e deitar na rede e fazer o que a gente quiser. Que bom, velho. Então foi o primeiro ano que a gente fez isso. Isso é maravilhoso, né? Cara, muito gostoso. E falando um pouco agora de branding. Eu adoro o nome Elabore. Quem que inventou isso? Quem você acha? Você? Foi você. Lógico que não. Eita, não foi eu. Olha a Claro treta aí. que foi. Não foi, eu tenho clareza 100% disso. Ó, ela não quer levar o crédito da criação dela, foi você. A gente tava nesse processo de dificuldade. Caramba, qual que é o nome? E a gente tava nesse negócio, precisa elaborar um nome. Ela falou, e elabore? Ah, você tava falando de elaborar o nome, aí veio Elabore. Tipo, ela falou, ela não vai lembrar, mas ela falou, na sala de casa. Eu não lembro mesmo. Ela falou, elabore. Putz, genial, cara, elabore. Tem tudo a ver. Beleza, vamos nessa. Aí a gente chamou a moça pra fazer a nossa identidade visual, tudo. E aí esse símbolo aqui é o subida, né? E o Elabore tem muito a ver com a estratégia também. Isso aí. De elaborar o plano, elaborar a então estratégia. você sabia que foi você. Agora eu tô... Agora ela conectou. eu lembrei. Mas tem essa questão da criação. Sim. Do elaborar a estratégia pro cliente. Você sabe, né? Virou cliente nosso, a gente não começa a postar nada enquanto não tiver toda a estratégia, a linha editorial, quais são as linhas que a gente vai falar, quanto a gente vai dividir essa linha editorial, quanto vai estar no topo, no meio, no fundo do funil. Então a gente divide várias partes para falar, ó, vamos começar o plano estratégico, vamos executar ele agora. E a gente fala muito isso lá. O post, o formato, se é Reel, se vai colocar hashtag, cara, isso não é nem a cereja do bolo. Sim. Né? O negócio está antes, muito antes. Sim. Tanto que a gente leva muito processo muitos processos para fazer antes da postagem. A postagem é só o que aparece, mas cara, o time inteiro está trabalhando com um monte de coisas, um monte de ferramentas para a gente desenvolver o que a gente entrega no documento que a gente te entregou, por exemplo. Não, é sensacional. O nome de vocês é um negócio maravilhoso. Essa setinha pra cima. Eu adoro seta, né? Tanto que o do Venda Simples, essa seta aqui, é justamente porque eu acredito muito que a maior mentira que inventaram em vendas é que vendas você tem que só crescer. Porque não é sustentável, não é saudável. Então, no meu brand, eu tô até fazendo um rebrand dessa marca pra ficar mais bonito, que isso aqui eu fiz em 5 minutos. Mas a setinha vai ficar. Que é assim, ó, tudo que é saudável, igual um exame de coração que sobe e desce. Pra sua empresa estar saudável, você tem que ter subidas, porque na subida é o seu merecimento que tá ali, é o seu reconhecimento por um trabalho bem feito, e na descida é onde você aprende. Tenho certeza que vocês aprenderam mais nas descidas do que nas subidas. E o de vocês também. Desce e depois sobe. E o nosso tem essa questão da curva, a gente vê também como uma curva de aprendizado. Sim. Você pode ser muito bom no que você faz, mas se você vai começar um novo negócio, você é um aprendiz. Sim. Você pode ser muito bom, mas você é um bom aprendiz. Então seja o melhor aprendiz. Perfeito. Tem essa parte que tem que ter uma subida. Sim. Top. E por falar em branding, eu vou fazer agora uma pausa para falar dos nossos patrocinadores. Tô presenteando vocês com uma garrafinha aí da For Unique. Adorei. Eu pensei na branca pra mulher e na azul pro homem, mas vocês trocaram, vocês se entendam aí, tá? Ela escolhe. Maravilhosa. E falando aqui da For Unique, que patrocina o nosso podcast, a For Unique é a melhor e maior empresa de brindes de São Paulo. Eles são uma importadora, uma exportadora, eles vendem para fora do Brasil, eles vendem aqui no Brasil inteiro. Então você, em qualquer lugar que você tiver, você pode procurar a For Unique. Aqui na tela vai ter algum lugar que tem aqui os contatos dele. Pode falar com a Nicole e com o Caê, que são os proprietários, meus amigos, meus clientes. Recomendo com muita segurança. Além das garrafas, também estou presenteando vocês com uma caderneta. Mostra ali para a câmera de vocês. A caderneta do nosso podcast, feito pela For Unique. Adoro. As canetas das minhas empresas feitas pela For Unique. Todos os meus brindes eu faço com a For Unique porque tem muita qualidade. E eles têm todo tipo de brinde. Aqui no cenário você vai ver caderno deles, caderneta, garrafa, camiseta, tudo. Tudo eles fazem lá. E por falar em camiseta, o outro patrocinador do nosso podcast é o One Liberty, que desenhou essa camiseta aqui pra mim. Eu pedi pra eles manterem o logo deles, porque eu acho o logo incrível. É tipo um polvo, Tom, você que gosta também de logo. É tipo um polvo. E a One Liberty também é uma empresa de uniformes corporativos que ela atende grandes quantidades. Então você, empresa que quer fazer um uniforme aí acima de 50 unidades, camiseta polo, camisa social, calça social, blazer igual esse que você tá usando, Fer. Eles são especialistas nisso, então procurem a One Liberty, falem lá com o Gustavo e a Juliana, meus amigos também, os donos da One Liberty, já tiveram aqui no podcast. O pessoal da For Unique vai estar.
Então, você que quiser fazer uma cotação com eles lá, também vai estar aqui os dados da One Liberty. Procurem eles lá e façam uma cotação, porque o material tem qualidade, tá? Totalmente diferenciado e premium. Gente, agora voltando aqui pro nosso papo, eu queria falar agora sobre amenidades. A gente falou muito de negócio, eu gostei demais, mas eu queria entender de vocês. Vocês são pais, e como que é ser pai, ter empresa, escola de filho e tudo mais? Como que é essa parte aí? Como que vocês se dividem? Porque uma dúvida muito comum aqui do pessoal que assiste podcast, e eu trago muita gente aqui que é casal, muita gente que é pai e mãe, pô, mas dá pra empreender com filho? A pergunta pra vocês como é que é empreender tendo filhos? Como que é a lógica da casa e tudo mais? É um desafio, né? Mas sempre que a gente olha para isso como um desafio, a gente entende que é por eles que a gente faz isso. A gente leva muito para dentro de casa a importância de ajudar pessoas. Então, sempre que, vamos num cliente, e as crianças falam, de novo, vai sair para ir num cliente, mais um cliente. Filho, a gente vai ajudar mais uma pessoa a ter sucesso. Então, caramba, essa frase é forte, hein? A gente vai ajudar mais uma pessoa a ter sucesso. Eu arrepiei. Caramba, que frase top. A gente vai construindo isso pra eles. E agora, meu sogro, minha sogra ensinaram eles a mexer no computador também, agora nas férias. Então, eles querem ir pra Elabore pra mexer no computador, pra imprimir desenho. Eles aprenderam a fazer os desenhos lá no computador. Então, a gente vai colocando isso pra eles, porque a gente entende como necessário. Sim. Introduzir essa vida madura desde cedo. Porque a gente vê a diferença, né, de gerações, assim, quando você fala de experiência de vida, né, de maturidade. A gente quer que os nossos filhos sejam jovens maduros. Sim. Para tudo. Então, a maturidade a gente entende também que é estar do lado dos pais, entendendo o que a gente faz e vendo a importância no que a gente faz. Então, é um desafio? É um desafio. A gente chega cansado em casa, mas o horário de brincar com eles é à noite, depois da escola, não tem jeito. Então, a gente brinca um pouquinho, a gente bota para dormir, a gente faz questão, a gente sempre leva para dormir. Então, a gente vai moldando aí esse tempo entre presença, tá presente sempre, tá em casa com eles, vai sair para trabalhar, desliga, mas a gente valoriza muito o tempo com eles. Não é fácil, mas é importante. Sim. É importante. Acho que a gente não teria a mesma garra para negócio se a gente não tivesse filhos. Sim. Então, e aí, eles são importantes para eles. A gente se divide muito, né? Porque a gente se divide exatamente em todas as tarefas da casa. Todas. Então, vamos limpar a casa? Vamos. Então, se tiver que lavar louça, se tiver que lavar banheiro. Dia da faxina. Todo mundo vai fazer alguma coisa. E a gente faz isso, né? Até para mostrar para os meus filhos, então quando eles me veem lavando louça, quando eles veem ela fazendo alguma coisa, cara, todo mundo mora aqui. Então, se todo mundo mora aqui, a gente vai contribuir. No mínimo, não vai deixar um pote no meio da sala. Sim. Né? Isso também é contribuição. Mas a gente vê a necessidade disso, eu acordo muito cedo, acordo 10 para 5 ou 5 horas. Então eu faço um turno antes do planeta acordar. Justamente porque é a hora que eu tô quieto, concentrado, ou eu vou pra academia fazer aquilo, cuidar da minha saúde, ou eu volto, ou num dia que eu não for na academia, eu vou lá e eu vou estudar de manhã. Então eles acordam de manhã, papai, o que você tá fazendo? Tô estudando. Então eles me veem estudando, eles veem ela lendo, eles veem a gente trabalhando. É participar do mundo que, meus pais fazem isso também. Mas eles também brincam conosco. Então tem o turno da manhã, eu sou mais matutino, o Fernando é mais vespertino, trabalha mais à noite. As crianças estudam à tarde, o Luca está em integral, mas a Clara vai à tarde, então ela fica muito mais na parte da manhã, nas funções, com a filha, então vai levar não sei aonde, vai levar na terapia. A gente preza muito por isso, né? Não precisa ter um problema para fazer terapia. Lógico que não. É só para aprender a lidar. Não, acho que isso aí já tá mais do que passado, né? Ninguém mais... A gente escuta muita coisa assim, nossa, mas sua filha tá com problema? Não. Deixa ela se entender, né? Faz parte do processo. Sim. A minha também, a minha filha vai pra psicóloga e, cara, não é porque tá com problema. Não. É porque é bom pra ela. Cuidar da saúde mental. Né? Exatamente. Então aí no período da tarde, quando ela pega no tranco depois da meio-dia ali, a gente combinou, inclusive ontem, a gente realmente dividir esses turnos. Então, no período da tarde, eu pego as crianças na escola, para que ela estenda o horário dela da tarde. Então, eu pego as crianças na escola, e aí eu vou dar janta, vou dar banho,
ela vai fazer o trabalho, ela vai pra academia, ela volta, então a gente janta, brinca um pouquinho, rotina de cama, e aí normalmente tem mais coisas pra fazer Sim. depois que as crianças dormem ali 8h30. Então, às vezes tem alguma coisa pra fazer, ou, olha, não, hoje eu tô tranquilo, hoje eu vou exercitar o meu lado ósseo. Vou deitar no sofá, vou assistir qualquer coisa na televisão, vou dar uma roletada no celular e a gente fica ali pé com pé, sabe? Cada um num canto e pé com pé encostado. Pega o pé, boa. Que livro que você tá lendo? Que livro que você leu recentemente, que você recomenda? Ou qual livro você mais gosta? Eu li o livro de um amigo meu que tem uma editora, chama Patrick Santos. Eu participei de um podcast dele online, nunca tinha vindo assim, num ambiente assim. Online, que ele é um jornalista, ele trabalhou na Jovem Pan há muito tempo, e ele fala sobre vida. Então ele é um cara que tem um podcast 45 do primeiro tempo. A proposta é muito legal, porque ele fala sobre não precisar chegar no limite para pausar ou para parar. Por isso que é o 45 do primeiro tempo, muito legal. Sim. E o livro dele que eu fui no lançamento chama Medianeira. É uma jornada dele na descoberta, no relacionamento com o pai, na reintegração com o pai. Caramba. É uma coisa mais afetiva, assim. E tudo que ele aprendeu no podcast, ele colocou ali dentro. Então foi muito, muito interessante. Legal. E você, Fê? Que livro que você leu, tá lendo ou gosta mais? O que eu amo é esse que tá aí atrás, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Foi o livro que me ensinou a diferença entre julgamento e senso crítico. Então, eu acho ela maravilhosa, né? Tudo dela eu assisto, eu leio. Traz mais humanidade. Eu consigo olhar para as pessoas com mais humanidade, eu consigo tratar nossos colaboradores com humanidade, nosso relacionamento em casa, nosso relacionamento no trabalho. Foi um livro que mudou a minha vida, a Fernanda como pessoa. Então, é um livro que eu leio e releio ele às vezes. Eu releio ele algumas vezes para voltar aos conceitos da Brené, que eu acho incrível. Não, e eu acho isso de ler e reler livro, eu não consigo entender como alguém só lê um livro uma vez. Uhum. Porque a gente vive fases totalmente diferentes, né? Então, eu vou pegar, sei lá, acho que o livro que eu mais li, com certeza foi Como Fazer Amigos e Influenciar também, Pessoas. 5 vezes. Eu já li mais de 5. Mas eu li em vários momentos da minha vida e caíram várias fichas. Parece, eu não li isso aqui antes. Por quê? Porque, sei lá, quando eu li lá com 18 anos, era uma cabeça. Aí você lê com 23 é outra. Aí eu li agora recentemente, ano passado, com 38, era outra coisa. Então eu acho que livro, cara, a grande sacada é essa. É você poder ler várias vezes aquilo que você já leu, só que você vai interpretar de uma maneira diferente. E livro bom é isso, né? Onde o conceito se perpetua no tempo. Isso. Você lê diversas vezes, você entende coisas diferentes, mas o conceito é o mesmo. Exato. Você só aplica de formas diferentes dependendo do seu momento de vida. Eu tenho uma frase, assim, que vai um pouco contra isso que você falou. Porque eu falo que não existe livro ruim, existe leitor ruim. Porque todo livro, pra mim, é bom. Todo livro é bom. Todo livro tem alguma mensagem. Só que muitas vezes eu já li livro que eu achei ruim, mas depois eu falei, cara, talvez eu que não entendi. Talvez não é pra mim. Talvez o cara fez pensando em alguém que não sou eu. Mas livro ruim eu acho que não tem. Mas pra alguém vai servir, né? Pra alguém vai servir, exatamente. E filme, série, o que vocês gostam de assistir? Cara, Pergunta aleatória, tá? eu vou falar e quero ver se você saca. Eu sou um Lost maníaco. Isso aí eu também sou. Lost maníaco, cara. As 7 temporadas já assisti facilmente 7 vezes, 6 Cada vezes. um. Agora eu tô revendo Prison Break. Nossa, isso é Cara, que é um negócio assim que... de estratégia, né? O pessoal fala assim, pô, assisti um seriado que foi muito legal, que me fez pensar. Eu falo, cara, eu não tô nessa fase de assistir alguma coisa pra pensar. Eu tô só do assistir pra curtir. Sim. E o Prison Break, às vezes ele me deixa puto, porque, caramba, achei que ia dar e agora deu merda de novo. Então eu gosto de rever, é a segunda vez que eu tô vendo o Prison Break inteiro. E aí eu vi que eu pulei algumas partes na primeira vez. E a gente gosta muito de Largados e Pelados, cara. Essa daí a minha esposa já assistiu. Putz, cara, é Eu aquela não- coisa que as crianças assistem, é mais suave, não tem muita coisa, a gente gosta muito de Largados e Pelados. É, que a gente não deu muita sorte nos últimos filmes. Ed Stafford também gosta, que é o Então cara ele que sobrevive. fica no Prison Break e eu assisto Largados e Pelados. Ai, que beleza. Que é realmente o momento do ócio. Sim. Eu não sou muito de TV, Eu não então penso quando em eu nada. paro pra TV é o momento do ócio. Não quero pensar, quero ver umas coisas bem leves ali. Então a gente fica nesse. Cara, eu gosto muito de alguns seriados. Cara, minha cabeça é só trabalho, infelizmente ou felizmente, eu sou assim. Então eu gosto muito de muito seriado que eu uso na minha vida mesmo, assim. Que eu falo, cara, isso aqui é legal. Então eu gosto muito de Billions, gosto muito de Suits,
Gosto muito desses seriados que tem a ver com venda, sabe? Aí minha esposa fala, pô, mas você só assiste isso, né? Ou é isso, ou eu sou um eterno fã da Disney, da Marvel, né? Porque quando eu era moleque eu era viciado em gibi. É mesmo? E, cara, eu tinha todos os gibis. Aí hoje tá tudo em filme. Hoje, por exemplo, saiu o trailer do Quarteto Fantástico. Cara, eu sou viciado em Quarteto Fantástico. É mesmo? Então as coisas da Disney, minha esposa fala, mano, pergunta isso pra minha esposa um dia. Fala pra ela como que eu me comportei no cinema assistindo Homem-Aranha. O último que tinha os 3 lá. Ela falou, velho, você tava pior que as crianças, velho. Eu chorei, eu vibrei, eu gritei, não sei o que. Eu falei, amor, você não tá ligado. Eu via tudo isso nas páginas. Agora eu vejo no filme e falo, caraca, tá igualzinho. Aparece a cena e falo, nossa, esse é daquele gibi assim, assado, tal. Agora vai acontecer isso. Ela, você já assistiu? Eu falei, não, eu leio o gibi, os caras copiaram o gibi. Então eu sou meio nerdola, sabe? Eu sou Tá muito legal. do ócio na televisão, cara. Então, se tiver... Eu tô passando, tá passando... Quer ver, ó? Qual é o filme que se tiver passando eu paro? Troia, Qual é o outro? Gladiador. Ah, Já esses são clássicos, Já né? era. Isso aí mexe com todo homem. Apareceu ali o Muitas Brad Pitt. vezes. Cara, vou assistir. né? Sabe até as falas, né? Até as falas. Ah, eu sou Até assim o também. momento. Eu sei também. Esparta eu também gosto muito, os 300 lá. Os 300? É, animal. Eu Gente. sou 880, assim. Ou eu quero aprender alguma coisa, então eu gosto do Shark Tank, por Sim, exemplo. eu também adoro Shark Tank. Então eu fico Tenho vergonha. fissurada ali pra entender como aquele povo pensa, fazer as contas na mesma velocidade que eles fazem. Ou eu tô no ócio do Largados e Pelados. Não, mas É, a vida é assim, 880. né? Equilíbrio. É. Gente, queria ficar com vocês mais 2 horas aqui, mas já passou mais de uma. É mesmo? É, eu falei pra vocês que era rápido, né? A gente nem percebe. Então, queria agradecer muito vocês por terem vindo. Já vai ficar o convite pra vir de novo, porque o papo aqui foi muito rápido. Pra mim, passou voando. Não sei como é que vocês se sentiram aí. Nossa, pra mim tá Não. tranquilaço. É, daria pra ficar mais 1 hora aqui facilmente. Sim. Mas queria agradecer vocês por terem vindo, agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo comigo. Gente, eu recomendo demais Elabore. Não é porque estão me atendendo, porque se tivesse atendendo mal eu falaria. Mas eles atendem muito bem, é incrível o resultado que eles trazem. Até a minha percepção de rede social mudou por causa de vocês. Eu recebi o relatório da Thaís lá, que trabalha com você, sua irmã, que eu Minha descobri irmã. hoje. Cara, na hora que ela mandou o relatório, eu fiquei pensando, caraca, como é que ela fez isso, velho? Da onde veio esses dados e tudo mais? Que, puta, muito dado, e é legal, a gente gosta de dados, É né? legal. Então, obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns por vocês estarem crescendo tanto. Que Eu bom, vou ajudar obrigada. vocês a crescer mais. Vou divulgar Elabore, vocês vão ver o chato da Elabore aqui. Vou querer vender vocês pra todo mundo. E queria que vocês deixassem o recado final, né? Se quiser olhar pra câmera, se quiser falar olhando pra mim, também pode ser. Mas deixa aí cada um um recado final. Se quiser deixar uma mensagem inspiracional, se quiser deixar os contatos da Elabore. O momento é de vocês aí. Bom, o contato da Elabore tem o nosso site, tem a nossa rede social, Elabore Produtora. E a mensagem que a gente quer deixar para todas as pessoas que passam, ou que passaram, ou que são os nossos clientes é: vamos fazer uma coisa estruturada para não virar uma Ferrari sem motor. Outro bordão. Que é outro bordão. Que é, nossa, é lindo, maravilhoso, mas tá sem motor não vai andar. Então, é olhar um pouco mais pro senso crítico, pra estratégia. Essa é a mensagem que a gente deixa. Cuidar da sua rede social, cuidar do seu posicionamento digital, como se você deveria cuidar da sua empresa. Porque é uma empresa, é o formato de uma empresa estendida pro digital. Então, é possível fazer as coisas no digital. Tem um certo atraso? Tem, mas muita coisa aparece, então o mundo ele é cíclico, dá pra gente começar agora, dá pra continuar fazendo um trabalho legal e a gente não vai parar. Então a gente está à disposição aí para todo mundo que quiser conhecer também um pouco mais da Elabore. Show. Fê? Eu não ia falar nada, mas me inspirou. Eu diria, respeite a sua jornada. Você não aprendeu vendas ontem. Não. Você tem uma jornada Nem aprendi aí tudo ainda, falta muito. de anos, né? De experiência, errando, acertando, construindo seu negócio. Então, você respeita a sua jornada quando você respeita o seu tempo de divulgação. Na internet é a mesma coisa. Então, não queira começar hoje para ter sucesso amanhã. Você tem uma jornada também no digital. Então, entenda isso e saiba que construir ao longo do tempo, a construção bem feita é muito mais sólida do que uma construção acelerada e sem rumo. Show. É isso que a gente gostaria de Todo- colocar a sementinha na cabeça dos nossos É isso clientes. É isso, gente. Então, obrigado mais uma Obrigado vez. você pelo convite. Obrigada, Fico muito adorei. feliz. E você que ficou até o final aqui, obrigado pela moral. Sigam o Elabore, sigam aqui o nosso podcast. Curta, comente, compartilhe, não custa nada pra você, ajuda bastante a gente aqui a divulgar as mensagens. E siga a gente também aí nas redes sociais, que é a Elabore que tá cuidando, tá bom? Então, obrigado, valeu. Valeu, gente.